Boa noite a todos, senhores vereadores, aos funcionários da casa, ao auditório, aos internautas que nos assistem. De acordo com a resolução 254/2003, solicito ao vereador Éder que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Em referência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Senhor presidente, demais amigos vereadores, amigos da casa, público presente, internautas, boa noite a todos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia temos em mão um projeto de lei complementar do Executivo de 003/2017. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de sua justificativa e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, todos que nos abrilhantam com as suas presenças nessa sessão extraordinária desta casa. Em especial, eu quero destacar aqui a diretoria da CIAV, que se faz presente também hoje. É um motivo de alegria e satisfação em vê-los aqui nesta sessão. E convidamos que não só vocês, mas que toda a população venham prestigiar-nos com as suas presenças nas nossas sessões extraordinárias e ordinárias. Quero cumprimentar também aqui o diretor do Imprev, o Cristiano, que se faz presente e vai nos dar os esclarecimentos necessários aqui hoje. Boa noite. O projeto de lei do Executivo, projeto de lei de complementar 003/2017, que altera o artigo 14 da Lei Complementar número 010/2005, no regime próprio de previdência, já esteve nesta casa. Nós já fizemos os devidos esclarecimentos com os devidos pareceres das comissões. Eu queria solicitar dos senhores vereadores se há necessidade da leitura do projeto ou da justificativa, ou que nós já passamos a aprovação do projeto e os devidos comentários. Dispensa? Está dispensado, senhor presidente. Coloco o projeto em discussão. Vereadora Paula, com a palavra. Ei, só um teste. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, funcionários desta casa, a imprensa, o público presente, em especial os servidores públicos, que esse projeto trata a respeito da alíquota previdenciária, que é a alteração da mesma. Antes de eu dar início à discussão da matéria,
Eu apenas gostaria de comentar um episódio infeliz que ocorreu na última sessão, com relação ao presidente desta casa, que ele fez uma ofensa pessoal. E acredito que na hora que ele encerrou, quero acreditar que ele não me deu o direito. Vereadora, só te cortando, lamentável, mas não temos hoje a palavra livre nem explicação pessoal. Estamos numa sessão extraordinária, do qual discussão do projeto deixa para ordinária, a senhora fica à vontade. Certo, é só um breve, porque nós vivemos num A estado discussão democrático. é do projeto, vereadora. Sim. Ô, presidente, é que nós vivemos num estado democrático. Eu estou apenas cumprindo o regimento. Eu estou dizendo para a vereadora, e a vereadora tem conhecimento, Sim. que estamos numa sessão extraordinária. A palavra, não existe a palavra livre e nem explicação pessoal. A discussão do projeto. Então, prossiga a discussão do projeto e deixe suas palavras para a ordinária, por favor. Ok, tudo bem. Vou fazer isso só. Então, continuando isso, eu vou discutir então o projeto. Primeiramente, quero agradecer ao Cristiano por todo o material fornecido, que eu pude avaliar no final de semana. Pedi ajuda também a um pessoal de fora especialista. Hoje fui até o Imprev, onde ele me deixou as portas abertas para estar esclarecendo alguns fatos. E dizer, Cristiano, que na hora que eu pedi as solicitações, talvez aqui eles interpretaram mal, que eu falei que eu queria os documentos sim, para ver se havia má administração, porque eu estou aqui como vereadora, eu estou aqui para fiscalizar e para atuar em benefício do servidor público. Te agradeço de coração pelos documentos solicitados, por todo o esclarecimento que você me fez. Também quero agradecer a Eliana Galão, que diante do final de semana que eu estudei, eu precisei de outros documentos que vinham a reforçar a conclusão do meu parecer. Então, eu pude analisar, como eu falei na última sessão, o cálculo atuarial dos últimos anos, relativo ao município de Viradouro. Então, você abre para mim? Isso. O cálculo atuarial, gente, antes de dar início, eu também tenho que falar uma outra coisa. Os documentos, eu pedi tudo aquilo, porque muita gente, nós somos vereadores, as pessoas ficaram sabendo desse projeto, chegavam em mim e falavam assim, vereadora, será que isso daí está acontecendo porque gastaram muito naquela casa que compraram, naquela reforma, que não sei o quê? Então, eu quero esclarecer que os documentos foram também me mandados, foi tudo feito dentro do orçamento. Aqui eu vou explicar que nesses cálculos há uns 2% de taxa administrativa, onde foi usado o dinheiro dessa taxa administrativa na compra dessa casa, da reforma, dos móveis, tudo que foi feito lá. Essa taxa é acumulativa, tá? O Cristiano me explicou que desde 2010 já viu o projeto do Imprev ter a sua sede própria, ok? E está trabalhando junto com o RH para estar melhorando o funcionamento do município e também atendendo melhor os servidores. Então, o cálculo atuarial, ele leva em relação para formá-lo vários quesitos. As aposentadorias com reversão ao dependente, a invalidez com reversão ao dependente, a pensão de ativos, auxílios, o custo anual líquido normal, a taxa administrativa do plano e o custo anual normal total. Então, isso é a base do cálculo atuarial, certo? E todo ano é feito esse cálculo, a Caixa faz, encaminha ao Imprev e o Imprev encaminha ao administrador público, que é o prefeito. No ano de 2015, o cálculo atuarial chegou a 23,11, certo? Nesse ano, as alíquotas eram 11% para o município, 11% para o servidor. Aí, o parecer técnico falou o quê? Que o município, quer dizer, a administração, tinha que aumentar. Diante da diferença, né, que era de 22, tem um percentual limite, por ter passado esse percentual, tinha que haver o aumento, certo? Que seria a sugestão do parecer, ficaria 11% para o servidor
e 12,1 para o município. Isso daqui era para o ano de 2015, ok? Esse cálculo atuarial foi apresentado e o projeto, a administração nesse ano autorizou o aumento, mas isso só houve com relação a essa taxa, só foi aplicado no ano de 2016, ok? Já o ano de 2016, houve outro aumento, tá? Porque tudo vai com base nas mudanças que está tendo nesses requisitos aqui. Então, como houve um aumento aqui para 24,02, então o parecer era para aumentar. Só que a diferença aqui, ó, de 23,11 para 24,02, dá 0,91. Então, o parecer técnico falou o quê? Que deveria aumentar, mas diante dessa diferença, o poder público poderia manter. Mas ele já estava alertado que para o próximo ano haveria um aumento, com certeza, e um aumento seria maior. Aí, passa um pouquinho para cá, fazendo um favor. Depois, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. O Cristiano também, porque se eu estiver falando alguma coisa, você pode me corrigir errada. Aqui, para a base de cálculo de 2017, que é esse ano, foi para 24,35. Então, o que acontece? Estava 23,11. Para 24,35, passou do limite que é suportado. Então, o poder público tem que adotar essa alíquota, certo? E o parecer técnico, muda para mim, fazendo favor. O parecer técnico da Caixa falou o quê? Portanto, o plano de custeio terá a seguinte configuração: contribuição mensal dos servidores ativos, 11%, incidente sobre a remuneração de contribuição. Contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas, 11% sobre a parcela das aposentadorias, que excede o teto de benefício do regime geral de previdência social. Contribuições mensais dos aposentados e pensionistas, portadores de doenças incapacitantes, 11% sobre a parcela das aposentadorias, que excede o dobro do teto do benefício do regime geral de previdência social. Contribuição mensal do município, 13,35. Esse aqui, pode aumentar um pouquinho? É o parecer da Caixa, certo? O que acontece? Volta naquela outra tabela, fazendo um favor. Esse parecer, a Caixa emite, manda para o diretor do INPREV e ele encaminha para o administrador público. Então, foi o que eu falei. Essa alíquota aqui, o município tem que atender. Por quê? Essa alíquota é para manter os benefícios futuros lá na frente, certo? E também, conforme o Cristiano me explicou e um gestor também que eu procurei, o gestor, que é o Cristiano aqui no nosso caso, ele tem que preencher um formulário, mandar as informações para o Ministério da Previdência. Um dos quesitos é a obediência dessa alíquota, certo? Se não obedecer essa alíquota, não emite o certificado. Deixa eu até pegar o nome aqui. Posso pôr? Então, não vai emitir o certificado, tá? E não emitindo o certificado, o nosso município não consegue vir verbas para o nosso município, entendeu? Só que eu olhei até no sistema, entrei no site, o certificado está validado até o final deste ano. Só que o assunto aqui, o que é, gente?
vocês viram, o parecer fala para o município arcar com 13,35% e o funcionário 11%. O que vem acontecendo? É um parecer onde é encaminhado, o Cristiano, que é o gestor, encaminha o parecer para o administrador público, que é o prefeito, onde ele vai ter que analisar as condições para ver se pode aplicar ou não a alíquota. E o que aconteceu? O que aconteceu? O município não está podendo aplicar a maior alíquota para ele, porque ele já está no limite de gasto com o pessoal. Certo? A lei fala o quê? Aqui, ó, esse gráfico aqui, abaixa só um pouco, eu vou só fazer um demonstrativo, certo? Aqui, esse gráfico aqui, ó, é de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. O gasto com o pessoal estava em 52,94%. O limite é 54%, mas quando chega no 48,6%, como está aqui, já dá o alerta. O Tribunal de Contas já manda alerta, ok? E também o limite máximo é o 54%, mas o 51% é o prudencial. Então, isso daqui aconteceu em 2013. Pode passando. Em 2014, o que aconteceu? O limite, como estava alto, nós sabemos que houve até aquelas dispensas, né? Não sei se vocês recordam, tudo aquilo lá, abaixou para 46,83% para 2014. Pode passar. Em 2015, o limite ainda manteve, para cá, fazendo favor, 46,17%. Então, estava dentro do esperado, tá? Tanto é, o que acontece? Em 2015, tinha que aplicar aquela alíquota de 23,11, certo? Essa alíquota de 23,11 só passou a aplicar em 2016. Só que em 2016 tinha que aplicar a 24,03, se eu não me engano. Só que, como poderia ter esse limite, o administrador na época resolveu não aplicar, mas ele já tinha ciência do aumento e que no próximo ano ia aumentar mais. Aí, em 2016, o gasto com o pessoal já tinha passado do limite. Já estava 49,47. E o administrador sabia, ele não aplicou aquela alíquota. Tudo bem que ele tinha até esse direito, porque dava isso a ele, mas ele tinha consciência que em 2017 ela seria maior. Então eu me pergunto, o administrador sabia o que estava acontecendo, ele não poderia ter reduzido aqui os gastos? A gente até sabe que em 2016, como de praxe, de todo candidato político, não estou querendo dizer que foi o administrador de vereador, sabemos que isso daí acontece em todo lugar, entendeu? Ela no político, tá vendo? Aumentou os gastos, ele não aplicou a alíquota correta, mas ele tinha o direito, é isso que eu quero deixar claro, só que ele tinha consciência que o próximo ano iria aumentar, e os gastos com o pessoal poderia o quê? Tentar reduzir, para não haver esse prejuízo e para não haver o que está acontecendo agora. Aí, ó, pode passar, fazendo um favor. Em 2017, ó, aumentou mais ainda. Está 49,76. Agora, esse parecer aqui, abaixa um pouco, fazendo um favor. É do último quadrimestre, não, sobe. É do último quadrimestre, até maio deste ano, certo? Então, eu quero dizer uma coisa. Eu não posso admitir que a alíquota seja aumentada, que o servidor seja prejudicado,
porque o administrador público tinha ciência disso. Quando terminou, no final de 2016, gente, estava sabendo disso, que ia ter um aumento dali. Todo ano tem, todo ano é mandado isso. Vamos se reunir, vamos tentar cortar gastos, começando, por exemplo, com cargos em comissão. Até no final de 2016, não estou aqui para julgar salário, não. Essa casa veio para cá, a votação do subsídio das secretarias. O Tiguera participou, né, Tiguera? Então, eu queria dizer que será que não era um momento de talvez avaliar, já sabendo disso, que o limite já estava, o limite de gastos, o gasto com o pessoal já estava no limite. Vamos tentar ver o que pode ser feito, porque eu acho assim, nós não podemos fazer algo que pode prejudicar o servidor, porque o que eu estou preocupada? Vai aumentar agora, e o ano que vem? O que vai acontecer? E o próximo? Vereadora, só aproveitando a sua informação, percebe-se que o prefeito, mesmo sabendo que ele estava no limite, e com uma boa intenção de fazer com que o quadro de funcionários se mantenha, e ao mesmo tempo, ele ainda deu 6% de aumento. Ele poderia simplesmente ter pensado o seguinte, olha, para não ter essa, né? Então, além do projeto que nós iremos votar aqui hoje, em benefício dos próprios funcionários, há de se levar em consideração, há de se levar em consideração que o prefeito, mesmo sabendo que ele estava no limite, ele ainda se preocupou com o funcionário em dar o aumento. Não, eu vou chegar nisso, vereador. Gente, só um minuto que eu vou chegar nisso. O que acontece? Só que com relação a isso, esse aumento vai ter todo ano, é perda inflacionária. Todo ano tem, gente. Ele já tem ciência. Mas não disso. Deixou de não dar, não é verdade? Sim, não deixou de não dar. Só que, vereador, você não concorda comigo que eles tinham? Não estou falando talvez o atual prefeito, talvez a administração passada poderia, do mesmo bancada política, ter sentado, falado, o nosso limite está alto. Porque você viu aqui, final de dezembro já estava 49. O nosso limite está alto. Vamos avaliar. Veio para essa casa o projeto do subsídio dos secretários. Eu não quero julgar com relação a salários. O trabalho do secretário merece um salário justo, porque é um trabalho sério, de muita responsabilidade, eu sei. Só que eu acho que nós temos que avaliar, porque eu estou preocupada, porque quem vai mais perder é o servidor, principalmente aqueles que ganham um salário mínimo. Deixa eu falar. Não, mas o servidor não está perdendo. Não, calma, Ernei. Deixa eu falar outra coisa. Volta naquela tabela, na primeira que eu te mostrei. Deixa eu falar uma coisa. O que é para dar parabéns ao prefeito, eu vou dar parabéns. Gente, deixa eu só falar uma coisa. O que é para dar parabéns, eu vou dar o parabéns. Tanto é que esse outro projeto que nós vamos votar é um projeto excelente, que quando eu estava estudando tudo isso, eu ia sugerir algo do tipo, por quê? Nós temos que tentar, também os servidores, gente, deixa eu falar uma coisa. Cuidado, parem com esse negócio de atestados, isso dá prejuízo para o município. Está entendendo? Vamos trabalhar. Sabe, se está acontecendo alguma coisa, eu sei que às vezes no ambiente de trabalho, muitas vezes chegam coisa para mim, fica aquelas briguinhas, gente, vamos tentar resolver, vamos trabalhar, entendeu? Por quê? Aqui, tá vendo? Aqui refere ao auxílio, certo? Isso entra no cálculo altarial. Os auxílios, estava 3,23, deu uma caída, caiu mais um pouco. Ótimo. Só que nós temos que fazer isso cair mais. Para o bem, para o futuro, para tentar diminuir aqui no final. Tanto é que o projeto, eu li, tem essa intenção, né? Que só vai descontar R$5 de quem faltar. E é justo, porque isso a gente consegue tentar aumentar, quer dizer, diminuir essa alíquota. Entendeu? Então é isso que eu falo. O que é para dar parabéns, é para dar parabéns. O Vale Alimentação é mais que merecido para vocês. É mais que merecido. Só que, assim, eu não posso aceitar que é um fato
que assim, a administração pública sabia que já estava no limite. Ficasse atento, gente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos cortar cargos em comissão. Vamos tentar diminuir salário de secretário. Depois, se melhorar, se já... entendeu? É isso que eu estou falando. Porque nós temos aqui, nas cidades vizinhas, nossa, deixa eu só pegar aqui. Ó, as cidades vizinhas, nossa, gente, quero destacar aqui que a saúde financeira do nosso Imprev é excelente. Certo? Nós não temos déficit. Graças a Deus, a saúde financeira é muito boa. Se a gente olhando o gráfico, vai começar eventualmente um déficit só em 2049, só que nós temos caixa para estar coisando déficit. Nós temos municípios aqui na nossa região que estão com alíquotas maior que a gente, ó. O município de Pitangueiras, por apresentar um déficit, a alíquota do município hoje é 16,26%, ele arca, mais a alíquota suplementar de 2,46%. Essa alíquota suplementar é diante do déficit que o município tem, tá? Então, essa alíquota de 2,46% é obrigatória, o município não tem como fugir dessa alíquota. Então, no total, o município de Pitangueiras dá 18,75%, ele arca, e 11% o servidor, tá? Vocês vão falar, ai, mas cada município é de um jeito. Sim, cada município é de um jeito, mas a lei do limite de gastos é para todos. Então, aqui, eu até conversei lá, eles falaram que eles fazem de tudo para preservar os 11%. E se atentam em ficar dentro disso. O município de Terra Roxa, mesma coisa. O município de Terra Roxa, o município arca com 17,11% de previdência. E o funcionário, 11%. Barretos, o Barreto só está 11,5%. Certo? Então, assim, eu não estou querendo comparar. Eu estou querendo dizer que já havia esse alerta. É isso que eu não posso concordar. Entendeu? Já havia esse alerta. Desde 2015, já sabia que teria que ter aumentado, mas diante da possibilidade de ficar como estava, ficou. Mas ele tinha consciência que para 2017 não tinha como fugir disso. Em 2016 já estava no limite. 2017 continuou. Com relação ao aumento do funcionário, esse daí é o repasse inflacionário que todo ano vai ter. Entendeu? Então, eu não quero ficar aqui, igual eu falei, o que tem que ser dado parabéns, tem que ser dado parabéns. O projeto que será votado daqui a pouco é um projeto excelente, principalmente porque ele vem até com o intuito da gente tentar diminuir isso, que é o que eu iria sugerir, que lá em Pitangueiras, o projeto que eles fizeram foi o quê? O servidor que faltasse dentro de 6 meses, apresentasse somente 3 atestados, ganharia um 14º que corresponderia a meio salário, que foi a forma que eles fizeram para tentar diminuir. Então, eu também iria sugerir isso aqui. Mas o prefeito já teve a iniciativa de criar esse projeto, que é o ticket de alimentação, com um dos artigos que visa isso. Dou parabéns, isso é muito bom. Só que a minha preocupação é o quê? É lá no futuro. Nós temos que ver, não posso aceitar que isso aconteça, que isso prejudique o servidor, porque, e o ano que vem? Se isso daqui, o ano que vem, gente, essa alíquota vai ser maior. Se não abaixar, se não tomar uma iniciativa, essa alíquota vai ser maior. Aí o servidor vai pagar de novo. O vale alimentação é muito válido, mas a gente não sabe se daqui 4 anos, daqui 6 anos, entrar um administrador e cortar o vale alimentação que pode ser cortado. A alíquota não volta. Quer dizer, a alíquota vai ficar. O vale alimentação pode ser cortado. Então, é por isso que eu não concordo com a alíquota, do aumento para o servidor. Eu concordo com o parecer da Caixa, apesar que a Caixa manda o parecer sem saber da realidade do município, só que o atual administrador tem que estar ciente disso. Com a parte da contabilidade,
entendeu? Já está ali. É isso que me preocupa nos próximos anos. O que vai acontecer? Entendeu? Porque, infelizmente, presidente, os nobres vereadores, diante de ter marcado a votação hoje, em regime de urgência, eu iria até fazer uma convocação, nós, com o prefeito, para a gente tentar ver como que a gente poderia diminuir para o servidor, nem se fosse para passar para 11,5 agora, mas tentar ver se diminuía mais, e já tomar uma medida administrativa para os próximos anos. Porque a minha preocupação é esse. E os próximos anos? Porque esses gastos aqui de pessoal, gente, também entra serviços terceirizados, contratos terceirizados. Então, acho que o prefeito tem que rever tudo isso. Porque, me desculpem, eu acho que o servidor não pode pagar por uma coisa que já estava ciente que estava vindo lá de trás. Entendeu? É esse o meu parecer, tá? Deixa eu só ver só uma coisa aqui. Porque eu tenho certeza que se essa folha não tivesse comprometida, ele não iria dar o aumento para o servidor, né? Mas é diante desse comprometimento. Só que isso vem lá de trás, ele tinha que ter essa ciência. Tinha que ter observado isso. Entendeu? Então, o meu parecer é esse. Diante desses fatos, se alguém tiver alguma dúvida, os documentos estão todos ali, tá? Só quero deixar bem claro que a saúde financeira do Imprev está tudo ok. Com relação à compra, tudo lá está tudo ok. O que acontece é isso. E isso tem que ser obedecido. Só que agora tem que ver como que é melhor. Como diz um amigo, não adianta a gente dar o doce e arrancar um braço. E eu penso no servidor e principalmente no futuro. Vereadora, o tempo já está esgotado. Obrigada pela atenção de todos. Espero ter esclarecido. O projeto continua em discussão. Mais alguém? Eu vou suspender a sessão aqui por alguns minutos e aproveitar, né, o diretor do Imprev para que dê algumas explicações para a gente também. Vou pedir, Cristiano, está suspensa, viu? Está suspensa a sessão. Cristiano, gostaria que fizesse o uso da tribuna para a explicação. Enquanto o Luciano vem, agradecer a presença de todos. No início a gente cumprimenta, mas é um cumprimento meio rápido. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite ao presidente da casa, né, os vereadores, aos servidores, né, e à população presente, os servidores da casa aqui, da Câmara Municipal, a imprensa. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma observação no que a vereadora falou sobre a perspectiva de um possível aumento. Para 2018, que a gente faz o cálculo atuarial, depois eu vou entrar rapidamente no cálculo atuarial, só para dar um esboço de como ele funciona. A alíquota de contribuição previdenciária, ela depende de várias situações, várias premissas, como é relatado pelo atuário. Então, num ambiente estável, como a gente vive hoje, a economia nossa, com todos esses problemas políticos, ela está sendo muito afetada. Isso afeta demais o carro-chefe da receita do RPPS, que é o que? É a parte dos investimentos. Então, hoje a gente tem um cenário. Se amanhã o Michel Temer conseguir aprovar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência,
essa possível aumento que possa vir a ter o ano que vem, ele já cai por terra, pode ser que ele não tenha. Então não tem como o prefeito, nem o Cristiano, nem o atuário também mensurar isso. Provavelmente vai ter um aumento. Não, isso é só com base, na hora que encerra o exercício, com base em todas as informações, é que ele vai conseguir chegar à apuração dessas alíquotas. Então tem essa pequena observação que eu gostaria de fazer. E outra coisa, a respeito do cronograma, como ocorreu. Eu estou aqui para falar da parte técnica, né, de números, da avaliação atuarial. Eu não estou entrando em detalhe, em alguns outros detalhes, porque tem algumas outras informações também que eu não tenho como saber o índice pessoal, até a Paula falou sobre os índices todos. O cronograma foi o seguinte: o cálculo atuarial é ano base 2016, 31/12/2016. Ele pega o salário de todos os servidores em 31/12/2016, pega os recursos que o Instituto de Previdência tinha aplicado e o recurso que tinha em caixa, ele faz essa avaliação. Resultado, com base em toda essa análise, ele apura o cálculo. O ano passado, no início desse ano, a gente teve problema com a Caixa Federal, que teve essa demanda grande de serviços dele, que foi essa liberação o pessoal recebeu o fundo de garantia. Então a gente teve muito problema com o gerente para antecipar a entrega desse cálculo atuarial. Então a gente conseguiu entregar ele fora do prazo, devido ao quê? O gerente, com toda a demanda de trabalho, não conseguiu atender. Eu tive que procurar um regional, por isso que teve essa demora na entrega. E contando o cronograma, eu peguei a avaliação atuarial numa quinta-feira e tinha uma reunião com o prefeito na sexta. Ele não pôde comparecer na reunião porque ele ficou preso em São Paulo, estava chovendo muito. E a gente não conseguiu conversar, que é onde eu ia transmitir a informação que ia ter que ter esse aumento da contribuição previdenciária. Até então ele não sabia. Resultado, no domingo, eu não tenho Facebook, mas a minha esposa tem, ele comunicou através do Facebook que ia dar o aumento de 6,29%. Resultado, eu fui falar com ele na segunda-feira sobre o aumento, ele já tinha comunicado isso à população e aos servidores. Ele falou, agora complicou, porque eu estou com índice pessoal muito alto, eu dei o aumento, se você tivesse me informado isso antes, talvez esse reajuste de 6,29 não seria nessa mesma proporção, eu teria que diminuir esse valor. Então, esse foi um assunto devido ao quê? Devido ao aumento da contribuição previdenciária. Então, provavelmente, o que ele faria? Ele diminuiria o 6,29, aí sim ele aumentaria a contribuição da parte do patronal da prefeitura e não aumentaria do servidor. Isso é uma hipótese também, que foi isso que ele relatou para mim, não é uma hipótese, isso ele me afirmou que faria dessa maneira. E eu gostaria de falar sobre o cálculo atuarial, só para a gente, e é muito importante, a discussão de previdência. Infelizmente a gente está acompanhando todo esse movimento que está tendo lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, então isso é uma matéria que vocês, vereadores, vão ter que se familiarizar cada vez mais e vão ter que se dedicar a um estudo mais aprofundado nisso, porque se não mudar esse ano, o ano que vem eu acho que não mude, porque é ano político, mas em 2019 ela não vai passar. Então vai ser na gestão de vocês que nós vamos ter que mudar a Previdência Municipal de Viradouro com base nas mudanças que vão ocorrer na Constituição Federal. Então, eu quero só atentar ao cálculo atuarial. O cálculo atuarial é uma palavra complexa, né? O nome já é complexo, mas ele trabalha com estatística. Ali é uma definição do que é o cálculo atuarial. A avaliação atuarial é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente e adequada a garantia do pagamento dos benefícios previstos pelo plano. Eu acho que esse daí é o segundo slide. Passa para o segundo slide. Então, é uma definição assim, bem simples do que é a avaliação atuarial. O que é a avaliação atuarial? O que o atuário faz? Ele pega todos os servidores públicos municipais, a data de nascimento, quanto tempo ele tem de contribuição, e ele faz uma provisão de quando vai ser a aposentadoria dele. Então, isso é feito individualmente, com cada servidor. E ele vai fazendo, o Marcos Morasco é o vereador, mas ele é servidor público, ele vai aposentar em 2032. Conforme a tábua do IBGE, ele vai ter uma perspectiva de vida, de receber aposentadoria até 2070. Então, é um estudo bem técnico e complexo, que é feito individualmente de cada servidor. E esse estudo,
não sei se no próximo slide ele vai aparecer, ele usa várias premissas, quer dizer, ele usa toda uma parametrização que ali não está aparecendo, mas está aparecendo para os vereadores no material que eu apresentei. Então, ele usa uma taxa de juros real de 6%, ele usa uma taxa de inflação, então ele usa uma taxa de rotatividade de servidores de 1%, a despesa administrativa 2%. Na próxima página, ele usa as tabelas do IBGE. Então, tudo isso é uma premissa que é definida pelo Ministério da Previdência. E a gente fala de cálculo atuarial, isso está muito bem, a gente convive com isso e não percebe, quando a gente faz um seguro de vida. O seguro de vida todo ano faz uma avaliação atuarial como essa. E a gente percebe que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais alto fica o custo do seguro de vida. Isso é bem semelhante com a parte de previdência. Quanto mais velho vai ficando o regime, com mais servidores chegando próximo da aposentadoria, mais caro vai ficando para se manter o plano de benefício. É como um seguro de vida, é bem claro isso. Então, no ano de 2016, a prefeitura tinha servidores ativos, servidores que são concursados. Lembrando que muitos secretários, cargos comissionados não fazem parte desse estudo, porque eles não são servidores efetivos. Eles não estão relacionados com esse estudo. Então, a gente tinha 671 servidores ativos, 48 aposentados e 15 pensionistas. Então, foi com base nesse número de servidores e aposentados que foi feita a avaliação. O que a avaliação ela usa com base nos benefícios que são fornecidos pelo Instituto? Quer dizer, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, que é o Instituto que paga, pensão por morte. Então, ele faz essa análise com o histórico do Instituto. Qual que é o histórico de pensão por morte? É um percentual de X%, então ele faz esse estudo e vai jogando para a gente formar essa base atuarial. Nessa outra página, a gente consegue perceber, igual a Paula falou, muitos procuraram ela, eu já ouvi muitos falarem a respeito da aquisição do prédio do Imprev. Isso é patrimônio do Imprev, não é patrimônio do Cristiano. Quer dizer, depois eu vou entrar em detalhes como foi feita a aquisição disso, mas os valores do prédio, bens imóveis, avaliado depois das benfeitorias que foram feitas, ele está avaliado no cálculo atuarial em 620.455,03. Quer dizer, ele está no cálculo atuarial. Ele é um bem imóvel, mas ele é um bem do Instituto, então ele entra como se fosse um valor que o Instituto futuramente, se tiver uma necessidade, pode vender, pode alugar, pode fazer algumas outras alternativas com isso. Então, deixa bem claro, a aquisição do imóvel, ele está nessa análise atuarial. Ele entra nos valores lá dos bens imóveis. Aí tem mais uma outra página, que os vereadores eles vão conseguir ver com mais clareza, que é o seguinte: o Instituto de Previdência, a gente tem no Brasil quase 2.400 RPPS. 1% desses RPPS do Brasil possui superávit atuarial. E dentro desses 1%, o Instituto de Previdência de Viradouro está incluído neles. Ele tem, com o aumento da alíquota agora previdenciária, né, o Instituto de Previdência vai ter um superávit atuarial de 735.262,73. Vocês não vão encontrar nenhum instituto aqui na região que tem superávit atuarial. E no Brasil, vamos lá, se dá para encher uma mão. É 1% dos 2.500 regimes próprios do país que possui superávit atuarial. Aí já demonstrando como que está a situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência. Aí nos próximos slides, ele demonstra um fluxo de caixa, que os vereadores, se eles acompanharem aí, ele começa em 2017 e faz uma provisão do fluxo de caixa. O que vai entrar de receita, o que vai ter de despesa. Então, com essa alíquota de contribuição previdenciária, se fosse paralisar o RPPS hoje, o Instituto teria recursos para manter e custear os benefícios até o ano de 2090. Então, até o ano de 2090, todos os servidores que vão se aposentando, daqui 10 anos vão ter, hoje a gente tem 60 aposentados, daqui 10 anos vão ter 100. Então, até 2090, com todo mundo que vai se aposentar e se praticando essa alíquota de contribuição, o Instituto tem caixa até 2090 para manter o pagamento desses recursos.
Mas aí quer dizer, a situação tem superávit, até 2090 a gente vai ter dinheiro para custear os benefícios. Tudo bem, mas isso quer dizer, isso se não tiver uma gestão ativa e se não aumentar essa alíquota que está pedindo o atuário, isso cai tudo por terra. Então, é uma avaliação, é complexo isso daqui. Eu já fiz alguns cursos de atuária, eu discordo de alguns pontos nesses estudos, como são feitos, mas, infelizmente, o Ministério da Previdência determina que seja feito dessa forma. E como eu ressaltando, então fica difícil. Por exemplo, a gente depende muito do cenário econômico. Eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, vocês vão ver que os recursos financeiros que a gente tem nas aplicações é o que mantém toda essa saúde financeira do Instituto. Então, por exemplo, a gente estava até o mês de abril com a situação tranquila, perspectiva de redução da taxa de juros, o Senado era muito bom para a economia brasileira. Aí vem o senhor Joesley Batista e faz esse estrago todo. Então, não tem como o Instituto mensurar isso, né? Quer dizer, isso impacta diretamente as aplicações que o Instituto está investindo. Então, isso é um pouco temeroso. Pode passar. Passa mais um. Então, eu queria demonstrar os problemas atuariais e o que em si pode proporcionar um impacto muito grande no aumento das alíquotas previdenciárias. Ali eu citei o exemplo dos professores. Eles, no ano de 2016, eles representam 24,14% da massa de servidores públicos. Eu não estou culpando os professores, pelo contrário, eles não têm culpa nenhuma disso, mas os professores, eles são a classe com maior responsabilidade pelo aumento do déficit atuarial do RPPS. Por quê? Acho que foi em 2000, ocorreu a municipalização do ensino. Eu, particularmente, pela municipalização do ensino, eu acho que, é uma opinião minha, eu acho que não deveria ter ocorrido. Porque eu não vi resultado bom em nenhuma circunstância referente à municipalização. Mas falando, isso é uma opinião minha sobre a municipalização, mas falando sobre a parte previdenciária, quando se discutiu a municipalização aqui nessa casa, eu tenho certeza que não veio nem o estudo atuarial sobre o impacto que os professores, ao ingressarem no município, poderia causar na alíquota de contribuição previdenciária. Por que eles causam esse impacto? Os servidores vieram a maioria do Estado, e não existe compensação previdenciária entre regime próprio e o Estado. Existe compensação previdenciária do servidor que vem do INSS. O servidor trabalhou na usina 10 anos, ele vai trazer os 10 anos para cá e o Instituto vai lá receber esses valores. Os professores vieram do Estado, o Instituto absorveu toda essa massa, todo esse déficit e não vai ter nenhuma contrapartida para custear o benefício deles. Quer dizer, é uma coisa que quando se aprovou a municipalização do ensino, esse debate deveria ter ocorrido também. Então, tudo que ocorre referente a aumento de servidores, algum prêmio por assiduidade, alguma medida que vai aumentar o salário dos servidores, eles têm que passar pelo Instituto de Previdência para uma análise, para ver o impacto que isso pode causar. E isso, infelizmente, dificilmente ocorre. Falando sobre as aposentadorias do Imprev, é um outro agravante. A gente tem hoje 60 aposentados. Dos 60 aposentados, 36,67% são aposentadorias por idade. O que acontece? No INSS, você precisa ter a mulher 60 anos de contribuição e 60 anos de idade e 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Aqui no nosso regime próprio, precisa ter 10 anos de contribuição. Aquela massa toda, eles não têm culpa, eles ingressaram no serviço público com a idade avançada e prestes a se aposentar. Então, a hora que você vai fazer o cálculo da aposentadoria, desses servidores, eles teriam direito a receber 200, 300 reais. Eu fiz a aposentadoria agora que foi concedida esse ano, o valor do benefício deu 300 reais. Aí o Instituto tem que pagar o 937, que é o salário mínimo, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Vocês estão entendendo? O valor que eles teriam direito pelo que eles contribuíram é 230, 350 reais. O Instituto arca com essa massa também. Quer dizer, servidor
ingressou no concurso público com a idade avançada, é complicado para avaliação atuarial. Isso impacta muito, tem um impacto muito grande. E a gente tem muitos casos nessa situação que vão se aposentar por idade ainda. A gente temos aposentadorias por invalidez, 8,33% é a aposentadoria por invalidez. Quer dizer, nós não temos também como medir, né? A pessoa não ficou aposentada por invalidez porque ela quis, mas é um índice um pouco alto também. E são pessoas jovens que contribuíram pouco. Aposentadoria compulsória, a gente tem 2 aposentadorias compulsórias, que antes eram 70 anos, agora passou para 75. Essas 2 aposentadorias, o pessoal, em média, contribuiu 3 anos para ter direito a esse benefício. Ingressaram no concurso público com a idade avançada, e daí 3, 4 anos estão recebendo o benefício até hoje. Então, quer dizer, referente à gestão do Instituto, não adianta o gestor do Imprev fazer uma ótima gestão, junto com a equipe dele, que a gente administra como equipe, e na hora que prestar o concurso, ingressar um monte de problemas, funcionários com problemas de saúde e funcionários prestes a se aposentar. Então, você pode fazer a melhor gestão do mundo, pode ganhar muito dinheiro com os recursos aplicados, mas você não vai ter êxito, por quê? Porque a massa que está entrando, ela vai proporcionar uma despesa muito grande para o Instituto. Deixa eu tomar uma água. Auxílio doença é um outro problema. A gente tem muito problema com atestado. A gente sabe que o Instituto de Previdência e a Prefeitura está ali para dar assistência para o servidor, referente ao auxílio doença. Se o servidor ficou doente, ele tem direito a ser amparado. O Instituto está ali para fazer isso. Mas a gente percebe que tem muito abuso nesse sentido. Muitos servidores abusam na hora de apresentar os atestados referentes ao auxílio doença. Isso também impacta no cálculo atuarial. A gente tem muita historinha, a gente tem algumas historinhas, que a gente fala que é algumas piadas prontas. A gente tem servidor que ingressou no concurso público, trabalhou 3 meses e está afastado até hoje, nunca mais voltou a trabalhar. Quer dizer, como que o Instituto mantém isso? Agora você fala, mas é uma pessoa, são 2. Não. A nossa massa é de 600 e poucos servidores. 1, 2, 3, 4, dá um impacto muito grande. No INSS é enorme lá a massa deles, né? Então não tem como se comparar com isso. Então a gente está tendo muito problema com isso também. Tem piadas prontas, a gente fala, né? Não queria entrar em algum detalhe. Mas, Cristiano, não te cortando aí, a perícia, né, para esse caso, a perícia, ela está sendo criteriosa, está sendo... A perícia está sendo criteriosa. O problema é que a pessoa entrou já com um problema de saúde no município. A gente tem aposentadoria por invalidez, que a pessoa entrou com doença pré-existente. Quer dizer, ela não deveria nem ter ingressado no serviço público. Depois que ela ingressou, ela contribuiu, ela vai ter direito a se aposentar. Então, são vários fatores que influenciam na hora de aumentar a alíquota. E essa parte de auxílio-doença é um percentual um pouco alto. A gente tem servidores que entrou no concurso público e a pessoa nunca limpou, a gente costuma dizer, a pessoa nunca limpou a casa dela, sempre teve alguém para limpar a casa dela, nunca teve quem passava, quem lavava e prestou serviços gerais. Você acha que uma pessoa dessa vai conseguir desempenhar o trabalho dela? Resultado, está readaptada, nunca desenvolveu a função de serviços gerais. Isso, além de impactar o regime próprio de previdência, impacta o quadro de funcionários, que a prefeitura tem um alto número de servidores readaptados e não tem quem faz serviço, principalmente serviços gerais. A gente não tem pessoas que limpam os prédios, o número de servidores é muito baixo. Então, além de implicar no aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, implica também na gestão e na prestação de serviço do município para a população. Então, aí foram alguns questionamentos que a Paula fez no ofício dela, né? Sobre o recolhimento da contribuição previdenciária. O recolhimento da contribuição previdenciária está rigorosamente em dia. Disparabenizar o prefeito atual e os anteriores prefeitos, porque a gente vê um problema muito sério nos municípios da região. Os prefeitos não estão repassando a contribuição previdenciária. Aqui, graças a Deus, a nossa contribuição está sendo paga rigorosamente em dia.
Parecer Tribunal de Contas. A gente teve a última conta que o tribunal analisou em 2012, que ele aprovou as contas de 2012. A parte do Instituto de Previdência, ela tem uma demora muito maior referente ao município, porque como o prefeito é agente político, eles aceleram esse processo de análise das contas. E do Instituto de Previdência está lá as contas de 2013, 14, 15 e 15, 16 eles vão ver esse ano, que estão lá para eles analisarem. Mas até hoje o Instituto de Previdência nunca teve nenhuma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Aquisição da sede do Imprev e das adequações. A gente recebeu muitas críticas, né? Vocês vão comprar um imóvel desse valor, onde já se viu isso? Não tem a necessidade. Isso não foi comprado da noite para o dia, isso foi feito um planejamento. Em 2010, o Instituto tem uma estrutura tão enxuta que a gente conseguiu ter muita sobra daqueles 2% da reserva da taxa de administração. Então, em 2010, nós começamos a acumular esses valores para futuramente comprar uma sede. Aí chegou num determinado momento, a gente tinha os recursos, e a gente tinha os recursos já para fazer a aquisição, aí começou sendo a avaliação dos imóveis. Então, a gente avaliou, em média, 12 a 15 imóveis, ver qual que se adequava realmente para o Instituto de Previdência. Qual imóvel se adequa? Ele vai ter menos despesa para a gente ter que reformar ele. Foi feito um estudo relacionado a isso, com o engenheiro acompanhando. Então, não foi do nada, vamos comprar aquela casa porque ela é bonita, vamos fazer isso. Não, isso foi feito um estudo, tem um planejamento. Tudo que acontece no regime próprio de vereador tem um planejamento. E tudo é debatido e acompanhado pela comissão. Inclusive tem servidores da Câmara que faz parte da comissão do Imprev. Eles acompanham isso. Todo mês a gente faz reunião. Então, quer dizer, tudo que as ações do Instituto é planejado e discutido com esse conselho, que são os representantes da Câmara, dos servidores e do próprio prefeito municipal. Então, foi feita a aquisição para atender. A gente estamos com 60 aposentados. A gente precisava de um lugar adequado para eles serem bem atendidos, ter uma sala de espera. Com a aquisição, já se pensou, como o RH trabalha totalmente direto com o Instituto de Previdência, vamos trazer o RH junto, porque o RH tinha uma estrutura péssima também, não sei se vocês se lembram. Então, trouxe o RH junto, que é para os servidores serem bem atendidos. Quer dizer, isso não é uma coisa que foi o Cristiano que decidiu, não. Isso é patrimônio dos servidores públicos. Isso é deles, vai ficar aí, o Cristiano vai passar, vai vir outros e o patrimônio vai estar lá. Inclusive, a gente recebeu muitos elogios do Tribunal de Contas, como foi feito todo o procedimento da aquisição do imóvel e do projeto de adequação, da licitação da adequação. Quem auditou, inclusive nos apontamentos dele, ele não aponta nada referente a isso, e ele elogia muito da forma que foi feita, as tabelas todas, né? Passa mais. Está repetindo. Aí eu queria dar isso aí é a equipe que eu queria agradecer até eles, que ajuda a gente a fazer a gestão do Instituto de Previdência. Graças a Deus, nós lá do Instituto, a gente consegue todo ano reunir uma equipe eu falo que é uma equipe de peso, que é a pessoa que se interessa, que realmente tem o conhecimento, e é uma exigência do Tribunal de Contas. Infelizmente, o Tribunal de Contas exige que todas as pessoas que façam parte dos conselhos, tenham nível superior, tenham alguma qualificação para estar ali ajudando a fazer a gestão. Então, a gente tem hoje a presidente do Instituto, é a Camila Leme Beluzio, que é advogada da Prefeitura. Tem o Zé Mário Sartori, o Lucas Henrique Nunes, que é da Câmara, o Luciano Alves Garcia, que é membro do Conselho Municipal de Previdência. Tem o Paulo Renato Zamarioli e tem o Jonatas Barbosa Vidal. Esses são do Conselho Municipal de Previdência. Quer dizer, aqui a casa tem 2 representantes lá no Conselho Municipal de Previdência. O que a gente faz? A gente quer esses 2 representantes, por quê? Porque eles estão em contato direto com os vereadores. Se vocês não conseguirem falar com o Cristiano, vocês podem perguntar para eles, que eles estão acompanhando de perto como que é feita a gestão. Aí é o comitê de investimento. O que acontece? O Ministério da Previdência determinou o seguinte: vocês estão trabalhando com um montante de recurso muito grande. O recurso do Instituto de Previdência hoje tem aproximadamente 37 milhões em caixa.
Então, vocês vão ter que fazer a gestão disso, só que vocês vão ter que se certificar. O Instituto de Previdência que não tiver os servidores certificados para fazer a gestão do recurso, ele não consegue renovar o CRP, que aí a prefeitura não consegue receber dinheiro de convênio, e não consegue firmar convênio. Então, tem que ser certificado. Então, o Comitê de Investimento sou eu, que eu tenho a certificação da Ambima CPA 10, é a Mirelle Caldeireiro Breschi, que ela é advogada da prefeitura, ela tem a certificação CPA 10, Camila Leme Beluso, que ela tem a certificação também a CPA 10, o Jonatas Barbosa Vidal, que tem também a Ambima CPA 10, e a Glaucia Ananias Beluso, que ela está estudando, ela vai prestar a prova, eu acho que o mês que vem, para prestar a certificação, para obter a certificação. Então, isso aí tem um estudo contínuo de quem está fazendo a gestão do Instituto. Só para deixar bem claro, e tem que estudar e tem que ter a certificação. E essa certificação, ela se renova de 3 em 3 anos. Não é porque ele tem hoje, não. Daqui 3 anos, se ele não tiver apto, ele não vai conseguir passar na prova e ele não vai obter a certificação. Aí tem o Conselho Fiscal, que é o Laércio Ferreira Júnior, é o Reginaldo Galvão Lopes e a Daniela Miranda Pagotto. Esse é o Conselho Fiscal do Emprego. Aí tem o Cristiano, que é o gestor, tem o Luciano Garcia também, que é secretário do Instituto. A contadora do Instituto de Previdência é a Eliana Galão, que é a mesma contadora da Prefeitura. A tesoureira do Instituto de Previdência é a Silvia Bueno Galvão. E aí é o quadro. A gente tem hoje, com base em junho, nós estamos pagando 60 aposentadorias. 21 pensões, 18 auxílio-doença e 4 salário-maternidade. Isso foi o que foi pago no mês vai ser pago agora no mês de junho. Esse é o montante de aposentados e de quem recebe auxílio-doença que está sendo assistido pelo Instituto. Essa é uma evolução do patrimônio do Instituto ao longo dos anos. Então, você pode perceber que no quadro aí, em 2003, o Instituto tinha 1.462.000, em 2004, 1.939.000, em 2005, 2.740.000, estou arredondando, em 2006 tinha 3.747.000, em 2007, 5.124.000, 2008, 6.824.000, em 2009, 9.340.949. Vocês percebem que de 2006 para 2007 teve uma evolução grande. E de 2008 para 2009. Essa mesma evolução não ocorreu no ano de 2008 e final de 2007 por causa daquela crise que teve nos Estados Unidos. Você vê, tem uma crise nos Estados Unidos de subprime lá, que foi aquele problema com os imóveis lá nos Estados Unidos. Teve quebra de instituição financeira lá, isso impacta diretamente aqui nos recursos nossos que são investidos. Então, a gente tem que conviver com essas situações também. Aí, em 2010, a gente tinha 10.268.000. Aí, em 2011, 14.893.000. 2012, 19.580. Vocês viram que em 2012... de 2011 teve um volume alto também na evolução do patrimônio. Já 2013 é um marco para os RPPS do país, que todos os RPPS do país teve rentabilidade negativa. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas em 2013, o Instituto de Previdência, com seus investimentos, a gente fala rentabilidade negativa, porque a gente não sacou os recursos dos fundos que estavam investidos. A gente teve uma rentabilidade negativa de R$500 mil em 2013, por isso que teve esse baixo volume de evolução. Em 2014 já foi para 24 milhões, 2015 28, 2016 35 milhões e agora em 2017 37.020. Em maio o valor era maior. Em junho o senhor Joesley Batista fez aquela delação, aí o mercado derrete. Acontecem vários problemas e a gente tem que seguir, para aplicar os recursos, não é onde o Cristiano quer. A gente tem que seguir uma resolução que o Ministério da Previdência define. A gente tem que aplicar no que essa resolução do Conselho Monetário Nacional determina. A gente não pode aplicar onde a gente quer. A gente não pode aplicar em poupança. A poupança não vai ter essa variação. Não vai ter rentabilidade negativa, mas a gente não pode aplicar. Porque poupança não vai cumprir a nossa responsabilidade no futuro, porque a rentabilidade é muito baixa. Então, tem que ser feita toda essa análise também de gestão desse patrimônio.
Isso daí foi o que aconteceu em 2016, que é justamente o ano que teve o aumento da alíquota da contribuição previdenciária. Ali a gente teve uma contribuição previdenciária do servidor 1.815.000, remuneração de investimento 5.149.000. Esses 5 milhões foi o que rendeu com as nossas aplicações. A gente teve de contribuição patronal 2.008.000 e repasse da prefeitura para pagamento de aposentados e pensionistas 132.000. Isso foi a despesa, a receita que a gente teve em 2016, 9.106.000 reais. E aí a gente teve a despesa. Despesa administrativa, o ano de 2016 foi um ano atípico. Foi o ano que a gente gastou para fazer as adequações lá do regime próprio. Então teve uma despesa um pouco maior, que esse ano vai ser muito menor do que essa que teve esse ano. Então a gente teve 393.000 de despesa administrativa. A gente pagou de aposentadoria durante o ano 925.000 reais, pensões 221.000 reais, salário família 33.000 reais, maternidade 76.000 reais e auxílio doença a gente gastou 301.000 reais com todos os servidores que foram afastados durante o ano de 2016. Então a gente teve uma receita de 9.100.000 contra uma despesa de 1.954.000. Então a gente tem um superávit financeiro muito grande que vai capitalizando para custear essas responsabilidades no futuro que a gente vai ter pagando as aposentadorias e pensões. Então, é isso. Eu não sei se os vereadores têm mais alguma dúvida. Eu elenquei, desculpe tomar o tempo de vocês, falar da gestão do Instituto. A gente fica escondido lá e a gente faz o nosso trabalho quietinho lá e não parece. Quer dizer, a gente faz uma gestão, tem uma equipe que nos apoia, isso é feito com maior rigor, estratégia. A gente trabalha de forma enxuta, só despesas realmente que são necessárias, não tem como fazer. E a gente poderia sim melhorar a gestão. A gente teria que contratar um economista especialista em gestão de ativos. Mas a gente fala no município que pagar 9.000 reais por um secretário é muito alto, que na minha opinião não é. Como é que você vai trazer um economista para fazer gestão de ativos para pagar um salário que eles vão receber aqui? Se eu trouxer um economista, ele vai conseguir rentabilizar muito bem essa minha carteira, até melhor do que a gente consegue. Mas ele não vai vir trabalhar por menos de 30, 40 mil reais. Então, não tem como, a gente se prepara, se estuda, mas a gente não tem como. A despesa de 2% ela é muito baixa. Outra coisa, a gente poderia contratar um atuário para fazer parte do quadro de servidores do Instituto. Ele não vai vir trabalhar pelos salários que são praticados aqui no município. E a gente não vai ter como pagar também esse profissional para estar ali diariamente, acompanhando toda essa evolução dessas premissas atuariais. Então, eu quero deixar bem claro que o Instituto de Previdência ele tem uma gestão, lógico que ninguém é perfeito, mas a gente faz o melhor porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente diretamente tem 700 servidores efetivos, arredondando, tem os seus familiares todos, tem o pessoal que já é aposentado, então a gente trabalha e ouve muitas críticas, eu acho que crítica é muito importante, mas e a gente trabalha com essa responsabilidade muito grande. Quando ocorreu esse problema todo do Joézer Batista, esse problema todo do Temer, eu juro que eu cheguei a perder noite de sono, porque estava muito problema, a Bolsa precisou paralisar 2 vezes, então você vê que é problema que interfere diretamente na gestão do Instituto, e a gente fica muito preocupado. A gente, no dia que teve esse problema da delação do Joézer, nós convocamos uma reunião extraordinária com o Conselho para definir o que poderia ser feito, porque a gente está acompanhando, fazendo uma gestão ativa. A gente erra, mas a gente tenta acertar ao máximo. Não sei se a dúvida que o ano que vem tem a possibilidade de ter um aumento da contribuição previdenciária, mas isso não é uma certeza, a gente não tem como mensurar isso. E digo para vocês, vereadores e para os servidores, com muita tristeza, que o que vai fazer aumentar as alíquotas de contribuição previdenciária são os aumentos dos servidores públicos. Eu sou servidor e eu quero um aumento, mas aumentando o salário, com certeza vai ter um impacto grande no aumento das alíquotas de contribuição. Tanto que o prefeito, em conversa comigo, está estudando mudar a database do aumento, porque ele precisa estar com esse cálculo atuarial em mãos, para ele tomar um posicionamento referente a esses índices pessoais,
Porque ele pode dar um aumento muito grande, igual aconteceu, e vir essa surpresa do aumento da alíquota. Então, quer dizer, isso tem que ser trabalhado, eu não sei como é que vai ser até o final do ano, provavelmente a gente vai ter que sentar e planejar isso de uma melhor forma. Antes de eu abrir, você gostaria de fazer alguma pergunta, vereadora? O certificado de regularidade previdenciária, ele analisa o quê? Eu costumo dizer que o Instituto de Previdência ele é mais fiscalizado que o próprio município. Então, a gente tem que mandar mensalmente no que está investido os recursos, quais fundos, em que banco, quem é o gestor. Então, eu estou fazendo agora que mudou, o relatório de janeiro do Instituto de Previdência que vai para o Ministério, ele deu 312 páginas. Então, ele analisa onde está aplicado, ele analisa se o prefeito está contribuindo, se a contribuição está sendo realmente efetivada no prazo, ele analisa se contabilmente está sendo aplicada a contabilidade de forma adequada no Instituto de Previdência. Então, são N itens e requisitos que a gente tem que está preenchendo para obter esse certificado. Ele analisa se as alíquotas de contribuição estão sendo realmente praticadas, porque se ela não for praticada, eles vão bloquear o CRP. Então, são várias situações. Hoje, o Instituto de Previdência está com o CRP válido até dezembro de 2017. E aí, de 6 em 6 meses, ele se renova. Então, em 2017, a gente renova ele por mais 6 meses. E é um outro problema. Tem muitos institutos de previdência na região que não estão com o CRP em dia. Isso atrapalha diretamente a gestão do prefeito. Não vem recurso para o prefeito, não consegue firmar convênio para o governo federal, entre outras coisas. Mais alguma pergunta, vereador? Cristiano, obrigado pela presença, pela explicação. Deu para a gente ter aí um pouquinho de noção, né, do que vem acontecendo. Muito obrigado pela presença. Não, eu que agradeço. Desculpa, eu queria até fazer um convite para vocês, eu esqueci. Os vereadores que quiserem participar das reuniões do IMPREV, que são feitas mensalmente, a gente vai deixar a agenda com o Codorne e com o Lucas, que eles fazem parte do conselho. Se vocês tiverem interesse, é lógico que tem a disponibilidade de horário, todo mundo trabalha. Se quiserem participar das reuniões que são feitas mensais, fiquem à vontade, conversa com eles, o dia das reuniões, vocês vão ser sempre bem-vindos. E se precisar de alguma documentação, o Instituto de Previdência está lá para esclarecer qualquer outra dúvida. Está aí a Paula, ela pediu na segunda-feira à noite, né? Na quarta-feira já estava tudo pronto, tudo que ela pediu. Então, administrar a gestão é bem transparente, a gente não tem nada o que esconder, tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição. Vou dar início, então, à sessão, que de agora está aberta novamente. O projeto continua em discussão. Marcos Morasco, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários, imprensa, pessoal que está aí acompanhando a gente, que volte sempre, vocês são sempre bem-vindos. Boa noite. Eu só quero, Cristiano, não sei se você já foi embora ou você deve estar ouvindo, parabenizá-lo, porque a explicação dele foi perfeita. Eu acho que ele não tem que contratar nenhum economista, não, que ele está fazendo um belo trabalho. E quero dizer que, além de vereador, eu sou funcionário. E já estive aqui nessa casa em 2012, de 2008 a 2012. E o que mais a gente fazia aqui, eu e o prefeito atual, era defender os funcionários. Então, com certeza, se fosse para prejudicar o funcionário, jamais eu votaria favorável nesse projeto. Eu sei que se o prefeito fez isso, ele não teve outra opção, não tem outro jeito. E, com certeza, ele já mandou um projeto aqui para, pelo menos, já compensar o que está sendo votado aqui agora. Se o funcionário tiver um salário de R$1.000, ele vai aumentar a despesa dele, o desconto dele, em torno de R$18. Só que ele, em contrapartida, já mandou um projetinho aqui de R$100, que é esse auxílio alimentação, que não, com certeza não deveria estar nos planos dele.
Ele só fez isso para compensar, porque eu sei a intenção dele e sei o caráter que tem esse prefeito atual aí. E quero parabenizá-lo pelo projeto e dizer a vocês que, se fosse alguma coisa que, se for para prejudicar o funcionário, você pode ter certeza que eu sou contra. E com certeza, a primeira oportunidade que tiver, ele vai reverter isso. Boa noite. Projeto continua em discussão. Só corrigindo aqui o Marquinho, o Marcos, eu ia até te dar um sinalzinho ali. No caso de R$1.000, seria R$10. O funcionário que ganha R$1.000 hoje seria 1,18, que daria R$10 e alguma coisa. Não chega a 18, não. Dá R$10, quase R$11. Fica melhor. E realmente, como a vereadora estava dizendo lá atrás, que realmente fica difícil, que é o funcionário que vai pagar por isso. Só que aí onde veio a intenção do prefeito de não deixar o funcionário sair prejudicado, de estar achando uma opção, sem estar entrando na folha, que complicaria mais, não teria como, né? Esse projeto que vamos votar na sequência, que seria esse ticket de R$100, do qual ele também garantiu de estar revendo, sim, esse quadro de funcionários. Se for necessário, vai ter que, no decorrer do tempo, tomar aí uma atitude. E também até o final do ano, pensar em melhorar esses R$100 para 200 ou 200 e alguma coisa, dentro da possibilidade do município. Então, assim, o funcionário vai perder aí os R$11 de um lado e do outro vai estar ganhando R$100, do qual ainda supera R$90. Então, a gente não vê aí uma coisa tão... Não tendo mais nada na discussão aqui, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto ao contrário, 5 a favor. O projeto foi aprovado. Projeto de Lei Executivo número 036, 2017. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. O vereador está solicitando que o projeto seja lido na íntegra. A justificativa também? Projeto de Lei do Executivo número 036/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação a servidores municipais, que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 036/2017, de 23 de junho de 2017, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação a servidores municipais, que especifica e dá outras providências. Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal de Vereador, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereador, Estado de São Paulo, aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A administração direta e indireta do município de Vereador fica autorizada a conceder aos seus servidores vantagem indenizatória a título de auxílio alimentação no valor de R$100 mensais, cujo pagamento será vinculado ao cumprimento da jornada de trabalho pelo respectivo servidor. Parágrafo 1º. Fica autorizada a majoração do valor disposto no caput deste artigo por meio de decreto do Executivo. Parágrafo 2º. Os servidores que se referem ao caput são os ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em comissão ou que se acham contratados sob o regime de contratação por tempo determinado. Parágrafo 3º. Os agentes políticos não terão direito ao recebimento do benefício previsto por esta lei, por força do dispositivo no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 2º. No cálculo do valor do benefício será descontada a importância de R$5 para cada falta do servidor que vier a ser registrada, seja ela justificada ou não. Artigo 3º. O controle de frequência dos servidores para fins de pagamento
do auxílio alimentação será realizado pela seção de recursos humanos. Artigo 4º. O benefício previsto por esta lei, primeiro, possui caráter indenizatório e não será incorporado ao salário, vencimento ou remuneração. Segundo, não terão natureza salarial, nem constituirão quaisquer espécies remuneratórias, não se incluindo na base de cálculo para efeito de apuração de gastos com pessoal, a que se reporta o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, não se configura como rendimento tributável, nem sofrerá incidência da contribuição previdenciária. Quarto, não é acumulável, de modo que o servidor detentor de mais de um cargo, emprego ou função na forma da Constituição Federal receberá o auxílio por apenas um deles, mediante opção. Quinto, será custeado com recurso do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício. Sexto, não gera direito adquirido, sendo que o seu pagamento poderá ser suprimido em relação a toda a coletividade de servidores como forma de contenção de gastos de acordo com a conveniência administrativa. Artigo 5º. O pagamento dos benefícios de que trata esta lei será distribuído por meio de cartão magnético ou qualquer outro dispositivo congênere, ficando o Executivo Municipal autorizado a firmar ajustes, acordos ou instrumentos congêneres com entidades de iniciativa pública ou privada para sua operacionalização. Artigo 6º. Para fazer face a essas despesas de que trata a presente lei, o Poder Executivo Municipal se utilizará de dotações constantes no orçamento vigente, podendo ser anuladas dotações para sua suplementação ou, por meio de excesso de arrecadação, a se verificar no corrente exercício, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 e 3, da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Vereador Estado de São Paulo, 23 de junho de 2017, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a Vossa Excelência e demais edis o projeto de lei número 036/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo e ou comissão, ou em comissão, ou que se encontram contratados sob o regime de contratação por tempo determinado no valor de R$100, distribuídos por meio de cartão magnético ou qualquer outro dispositivo congênere, cujo pagamento será vinculado ao cumprimento da jornada de trabalho pelo respectivo servidor. Trata-se de benefício que será instituído como forma de suporte à alimentação do servidor e seus familiares, tratando-se de benefício social que certamente promoverá a motivação funcional, sendo certo que o servidor motivado pode dar melhor retorno no desenvolvimento de suas atividades, refletindo diretamente na prestação do serviço à nossa população. Podemos citar ainda como benefício a instituição do auxílio, a não oneração da dotação de pessoal, não ferindo aos princípios e exigências da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o município, em virtude do alto índice de gasto com pessoal, próximos aos limites estabelecidos pela Lei 101/2000, não pode promover o aumento salarial além do IPCA. O servidor, por sua vez, não sofre a incidência de tributos e contribuições previdenciárias, ficando o valor do auxílio em sua integridade, como incremento à sua receita e orçamento familiar. Assim sendo, acreditando que os nobres pares desta Casa de Leis em nada obstarão na aprovação da matéria e que encaminhamos para a qual solicitamos a honrosa apreciação e o costumeiro apoio em regime de urgência especial na próxima sessão extraordinária. Prefeitura Municipal de Viradouro, 23 de junho de 2017, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Temos o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assinado pelo seu presidente Ernei Antônio de Paula, relator, Edson Buganemi, membro, e Paula Mendes Ghiseline, membro, aptos a ser votado nesta sessão. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente da comissão, vereador Marcos Ayrton Morasco, vereador Edson Luiz Maria Tavares e o vereador Paulo Afonso Alves Bianchini. Apto a votar, presidente? Eu vou pôr agora, vereadora, o projeto em discussão. Só aguardar um minutinho. Coloco agora o projeto em discussão. Vou dispensar os cumprimentos que já foram dados. Eu gostaria de, antes de votarmos o projeto, sugerir uma emenda a ser votada com relação
no sentido de que esse acordo, que fala o artigo 5º, seja firmado acordos ou instrumentos com o comércio local do nosso município. Ver se há possibilidade de fazer até um convênio, não sei, teria que dar um estudo com a CIAV, porque assim o dinheiro ficaria no nosso município, ajudaria o nosso comércio, né? Então eu gostaria de fazer a proposta dessa emenda, se... Vereadora, o prefeito municipal nos avisou que ele já está fazendo um contato com o comércio local e a preferência é até que o dinheiro fica dentro do próprio comércio do município. Hoje de manhã nós tivemos aqui uma audiência pública feita pela Prefeitura Municipal e estava aqui na reunião o senhor Carlos, representando aqui a Associação Comercial. O senhor Carlos foi até nos feito uma colocação que a associação irá fazer uma visita ao prefeito municipal para ver se há possibilidade de fazer uma parceria no que diz respeito a este assunto. Então, podemos colocar essa emenda em votação? Está sugerindo? Vereadora, eu só gostaria que repetisse novamente qual seria a emenda. A emenda seria, talvez assim, o artigo 5º fala assim, o pagamento dos benefícios de que trata esta lei será distribuído por meio de cartão magnético ou qualquer outro dispositivo congênere, ficando o Executivo Municipal autorizado a firmar ajustes, acordos ou instrumentos congêneres com entidades de iniciativa pública ou privada para sua operacionalização. Poderíamos abrir uma emenda aqui, fazer um parágrafo, né? Um parágrafo único, no qual sugeria, no sentido desses acordos ou instrumentos serem firmados preferencialmente com o comércio local ou através de convênio com a Associação Comercial e Industrial de Viradouro, a fim desse dinheiro ficar no nosso município. De fazer local, eu não tenho dúvida que não tem problema algum, mas a gente direcionar algo é duvidoso. Gostaria de um parecer jurídico, no caso, ou se a emenda entra só específico local, que eu acho que direcionar pode ser feito, com certeza se há um dos maiores parceiros, né, do município. Não tem como direcionar, até porque vai haver um processo licitatório. Então nesse processo licitatório... Eu acredito que não possa essa questão. Eu acho que dá para deixar a emenda assim, que fique local. Não, a palavra preferencial é perfeitamente possível. Eu acho que não... eu só queria acrescentar, vereadora, porque você tem o conhecimento que o prefeito, para adquirir esse cartão, colocar ele em prática nas mãos do funcionário, tem que haver um processo licitatório. Então, eu só acho perfeitamente possível a palavra preferencial, mesmo nós sabemos que o prefeito já vai fazer essa... E é claro, nós temos uma obrigação nossa, nós como vereadores e ele como prefeito municipal, fazer com que esse dinheiro fique circulando dentro do próprio município. Mas eu quero fazer essa sugestão, vereadora, porque quando nós... perfeito, quando nós direcionamos a associação comercial, não existe aqui uma entidade mais voltada para o comércio, de um modo geral, né? Não só o comércio, mas agrícola, do que a associação comercial. Mas eles já sabem de que forma também que poderão participar dos processos licitatórios e esperamos até que a própria associação seja uma detentora dessa. Mas eu acho perfeitamente possível a palavra preferencial. Com certeza. Então, fica aqui um parágrafo único, né, de uma emenda da vereadora, sendo preferencial dentro do município, isso? Coloca, então, a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Sobre as primeiras como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade presente. Coloco, então, o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permaneçam os mesmos.
Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos e fiquem com Deus.